Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Jesus Cristo, Ele traz um pouco para mais perto de nós essas maravilhas. E o Senhor nos pede para nos santificarmos, pois essas maravilhas já estão possíveis no dia de hoje no meio do seu povo. Amém? Nós vamos santificados louvar o Senhor nesse instante, e eu convido os irmãos a ficarem de pé e nós vamos louvar, porque feliz é o lar, hino 595 do HCC e 21 do Cantor Cristão, onde diz: louvor ao Pai e ao Filho. Louvemos ao Senhor. Vamos todos começar com o estribilho dessa música. Que feliz é o lar onde Deus pode estar, onde todos estão a crescer. Que feliz é o lar onde Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Nossa casa parece colmeia, uma vez a chegar. São unidos, pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Temos sete do mar na entrada, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procuramos cessar e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. O amor embeleza e espuma, nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus desejava, carregadas existência ao jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. 21 do Cantor Cristão.
O mundo desse quando eu de cada maneira querer por Salvador o Filho ser. Louvor ao Pai, ao Filho dai. Jesus sofreu como é, a fim de nos levar ao céu. Foi quem rasgou da morte o véu. Louvor ao Pai, ao Filho dai. E morrer na cruz outorga vida, gozo e luz. Sim, tudo temos em Jesus. Louvor ao Pai, ao Filho dai. Morreu Jesus e nos remiu, foi sepultado e ressurgiu, e para Deus depois subiu. Louvor ao Pai, ao Filho dai. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 127, que está na nossa ordem de culto, e façamos essa leitura de forma responsiva, atentando para o texto da Escritura Sagrada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas lançarão seus inimigos à porta. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra do Senhor possa estar dentro dos nossos corações para nossa reflexão e prática. Amém? Amém. Oremos. Bendito Salvador, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque temos a convicção de que se o Senhor não edificar a nossa casa, nós não podemos fazer nada. Te louvamos, Senhor Deus, porque se também nós não atentarmos para a tua palavra, Senhor Deus, em vão será todas as nossas ações. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado pelas promessas que o Senhor tem feito no meio do teu povo e o Senhor tem cumprido nesses dias. Abençoa as famílias da tua igreja. Revela-te, meu Pai, cada dia aos nossos corações e que possamos, enxergando a tua palavra, fazer a tua vontade. Tem misericórdia de cada um de nós. Fortifica a tua igreja na tua palavra, nos princípios do teu evangelho, para que possamos ser anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado por cada irmão. Obrigado porque a tua palavra já reflete em nós o teu desejo, o desejo do teu coração. Abençoa os pastores da tua igreja. Tem misericórdia de cada irmão nesse instante. Faz com que possamos nos encher da tua palavra, nos encher do teu amor, da tua misericórdia e transbordar para todos quantos nós possamos encontrar nesses dias, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Usa-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós estamos muito felizes porque os irmãos chegaram até aqui. Mais um domingo. Domingo é um dia festivo. Mesmo tendo aí um feriadão, percebemos claramente a ausência de alguns irmãos que viajaram, mas
é notório também que muitos ficaram e chegaram até aqui e estamos felizes pela presença dos irmãos. Gostaríamos apenas de conhecer se há algum visitante no meio de nós, para ficar em pé nesse instante. Se existe algum visitante, por favor, fica de pé nesse instante. Temos algum visitante aqui no meio de nós, nessa manhã? Se não temos, é porque nós falhamos em não convidá-los. Mas estamos felizes porque o Senhor nos trouxe à sua casa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo muito simples, mas que é necessário no culto, que é a reverência. E o pastor fala muito sobre a questão de celular. E lá onde eu trabalho, a gente colocou como norma, nas reuniões de trabalho, aquele indivíduo que estiver na reunião, que o seu celular tocar, ele paga uma multa de R$5. Inicialmente todos ficaram achando que era brincadeira. E aqueles R$5, ele tinha a finalidade de ser entregue a uma instituição de caridade. E de cara, trocaram 5 celulares. Foram R$25. Depois começaram a achar que aquilo doía no bolso. Mas, meus irmãos, numa reunião de trabalho secular, onde não temos a quem adorar, ainda isso acontece. Mas na igreja não. Então, portanto, meus queridos irmãos, atentem para estarmos diante de Deus santos, reverentes à sua presença, não só com celular, mas sobre também outro qualquer aspecto de reverência. Devemos estar prontos para isso. Amém? O Senhor está no meio de nós. Nós gostaríamos de convidar nesse instante a nossa irmã Júnia Mello. Ela terá uma palavra nesse instante aos irmãos que são aniversariantes desse período. E nós estamos muito felizes também, porque o Senhor tem nos feito completar anos novos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Esta é uma palavra que nos traz muita alegria, porque todos nós estávamos perdidos, Cristo nos achou e nos deu uma nova vida. E baseado nesta nova vida, nós gostaríamos que os irmãos que se batizaram no último batismo e que estão presentes, por favor, muito rapidamente viessem até a frente. E as irmãs da secretaria da EBD e os convidados vão entregar para vocês um cartãozinho que significa que a nossa igreja dá as boas-vindas novamente e comemora com você a sua nova vida e a sua entrada no hall de membros da nossa igreja. Eu gostaríamos que fizesse isso muito rápido, porque juntamente com os irmãos juntamente com os irmãos Arnaldo, Pastor Edivan, Graziele, Heráclito, Lília Barreto e tantos outros que fizeram aniversário de janeiro. Aqui está o nome do Pastor Edivan, eu nunca sei se é janeiro ou se é dezembro. Sim, eu sei, eu estou falando do Pastor Edivan, não sei se o aniversário dele é dezembro ou é janeiro. Então, os irmãos que fizeram aniversário de Pastor Edivan para cá, janeiro, fevereiro, março e abril, também, por favor, rapidamente, vem para cá. Dezembro, então, janeiro, fevereiro, março, abril, vem aqui na frente, é bem bonito. E os irmãos da EBD que estão com os cartãozinhos, por favor, já começa a distribuir para eles. Este é o culto das primícias, que dá boas-vindas aos novos batizandos, e também é o culto dos aniversariantes. A irmã Rejane Ribeiro, que é ministra de eventos, não pôde estar presente, está doente, e nós estamos ajudando nesta tarefa. Muito bom. Janeiro, fevereiro e março. Se vocês puderem dividir com outras pessoas, Elia, esses cartãozinhos para dar o mais rápido possível, seria muito importante. Oséias Alves. Eu convido a igreja a ficar em pé e nós vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos
que estão em nossa igreja por carta. Eu esqueci de outros nomes, quer ver? Também eu gostaria de convidar a irmã Marcela de Araújo Lima, irmão Maxwell Alves de Lima, Viviane Fernandes, Zilmar Moreira e Ana Paula Silva, que entraram por carta na última sessão. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas vidas que se dedicaram ao Senhor através do batismo, que estão em nossa igreja por carta, e aqueles a quem Deus deu a graça de completar mais um ano de vida. Eu vou convidar o irmão Josué Mendonça, nosso diácono, para agradecer a Deus pela vida desses irmãos e pedir ao Senhor a graça de ajudá-los a manter-se firme na fé e batalhadores na obra do Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, esta hora é bendita, é importante e alegre, Senhor, porque estamos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo momento de louvor da Tua palavra, da lição da escola dominical. E agora, quando estamos, Senhor, agradecendo por esses irmãos que durante esse período completaram idade nova, que as suas vidas possam ser colocadas ao Teu serviço sempre, e que elas possam dizer cada dia que o Senhor é o seu Deus e o seu Salvador. Agradecemos também pelos irmãos que foram batizados no último batismo deste ano, que as suas vidas continuem sendo zelada por Ti. Dá-se um novo renovo a cada vida, para que possa haver um despertamento cada dia mais, para que o Teu nome seja louvado e exaltado nesta igreja e nesta comunidade e no mundo. Rogamos pelos nossos obreiros, pastores, derrama a Tua graça sobre eles. Também abençoa toda a diretoria da igreja. E rogamos também, Senhor, por todos os irmãos aqui presentes, que cada um receba de Ti a Tua bênção, a Tua paz, o Teu conforto e o Teu consolo. Também queremos Te pedir em favor dos Teus filhos que estão enfermos. Vai nesta hora consolando, confortando a Tua filha, irmã Miriam Barros, e também a nossa irmã Maria Maciel, o nosso irmão Antônio Oliveira e todos os irmãos que estão enfermos, ó Deus, que Tu o console, conforte, curando e dando ao seu coração uma paz completa. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Rogamos também pela mensagem, pelo mensageiro, que nesta manhã o Teu Espírito fala ao nosso coração e que cada irmão sinta-se feliz em Te servir e que haja alegria e contentamento na vida cristã. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te louvamos e Te adoramos. É no precioso nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar, irmãos. Obrigada. Meus irmãos, nós tivemos algumas semanas atrás um trabalho realizado pela turma da irmã Odete Luzia. Gostaria de que ela viesse aqui à frente. As joias, né, como ela mesma chama, ela vai dar uma palavra sobre esse trabalho que foi feito no interior aqui do estado, numa cidade aqui do interior. Um trabalho muito bom, por sinal, e ela vai dar um breve relatório sobre esse trabalho. Bom dia, amados. Nesse momento eu gostaria de convidar rapidinho todo o grupo da Viagem Missionária Joias de Ouro, que viessem rapidinho, bem rápido mesmo. A nossa viagem missionária foi à cidade de Glória do Goitá. E o nosso tema escolhido para aquele momento, realmente a continuação do tema que nós utilizamos constantemente, que é os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu gostaria que todos dissessem do grupo, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A nossa divisa é Isaías 40, 31, verso B, a parte B. Correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Essa é a nossa divisa. O nosso hino escolhido naquele momento foi o hino de 450, Alerta à Igreja. Eu gostaria de cantar a primeira estrofe, a irmã Vilma. Vamos cantar neste momento rápido. Eu estou sendo 450, não estou com ele aqui. Cantor cristão. Alguém tem um cantor cristão aí? Alerta à Igreja. Aqui. Olha, eu procurando. Show. Tá bom. É tempo, o mestre está chamando-nos a marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marcha avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marcha avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, és que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Amém. O total de pessoas que viajaram foi 48 pessoas, 48 joias. Mais o motorista e a esposa do motorista, fizemos um total de 50 pessoas, onde a esposa do motorista já foi sendo evangelizada. Na caravana foram 2 diaconisas, a irmã Genora e a irmã Maria José de Melo, 2 diáconos, o irmão Albério e o irmão Edson Bandeira, e também o Gideão, o irmão Genival. A irmã Vilma foi a regente e 3 enfermeiras, a irmã Augusta, Nilde e Thalita Taparica. Chegando em Glória, fomos recebidos pelo pastor Antônio Cláudio, com a educadora religiosa da igreja, o café, que só os Joias de Ouro merecia aquele café. Então, valeu, foi muito bom. Fez a gente trabalhar até meio-dia sem sentir realmente nenhum cansaço. Depois do café, dividimos em grupo, foi dividido em 7 grupos. Um ficou na igreja orando, aqueles que tinham menos condições físicas para caminhar no sol quente, então ficou na igreja intercedendo por aqueles que estavam evangelizando. E os demais foram divididos em 6 grupos, cada grupo com um líder, e esse realmente distribuindo a literatura e evangelizando. Nessa evangelização foi maravilhoso. 1.100 literaturas que levamos, faltou. Devíamos ter levado mais. Mas, graças a Deus, a evangelização que foi feita corpo a corpo, então, foi muito bom. Chamou bastante atenção ela evangelizar com aquele entusiasmo, e onde ela passava não deixava uma pessoa sem receber a literatura e sem ouvir falar de Jesus. Trabalhamos até 11h30, depois tivemos o almoço, e depois do almoço, à tarde, eu já estava convidando para o culto na igreja, que seria às 14 horas. E ali começou o culto às 14h15, e ali nós fizemos esse trabalho. Foi dividido em grupos de criança. A irmã Marilyn e a irmã Valéria trabalharam com as crianças
Todas as crianças trabalharam muito bem, foi muito bom o trabalho, feito com atividade escrita, com pintura, com diálogo e ainda mais uma coisa, ainda todos eles receberam uma lembrança no final do trabalho. Foi muito bom. No culto que a gente fez lá no santuário, a Igreja Batista de Xande de Alegria também se fez presente naquele momento. Eu nem esperava. E ela fez presente e já tivemos realmente o convite para ir também até em Xande de Alegria fazer esse mesmo trabalho. E no fim ainda tivemos lá uma brincadeira com a alegria e a glória, junto com o Rio Doce, da questão do Salmo 1, né? Então foi muito bom. O mensageiro daquele momento foi o seminarista Flávio Marcelo Pimentel, que falou sobre os que esperam no Senhor. Mensagem profunda e fez muita gente realmente meditar e refletir naquele momento. Que esperar é difícil e é ruim, mas no Senhor nós esperamos com paciência, não é? O pastor Antônio Cláudio, que é o pastor da igreja, agradeceu, dizendo: se Glória do Goitá tivesse um grupo feito nosso, da terceira idade, que estava naquele momento ali, então Glória do Goitá estaria evangelizada. Então, graças a Deus por isso, e foi muito bom em relação ao trabalho que foi feito. Se também houve mais alguma falha, que eu não, no momento assim eu não lembro, ninguém falou em questão de falha, e esperamos que no próximo trabalho de evangelismo não seja somente 48 joias, mas as 100 e poucas, as 200 e poucas que tem na igreja esteja presente naquele momento. Deus faz com que a gente não tenha cansaço, Deus faz com que a gente veja mais distante, mesmo através da lente, mas o coração ele aguça. E a gente faz o trabalho sem cansar. Agradeço ao pastor Edivan, ao pastor Nilson, a secretária da igreja, que tem trabalhado muito bem, trabalhando com a gente, fornecendo aquele material que a gente precisa. E graças a Deus nós temos feito esse trabalho com muita alegria. Agradecemos também aos diáconos que colaboraram conosco, que foram na viagem, e foi tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. E obrigada. Meus irmãos, o tempo, ele não é contra nós, mas nós temos pouco tempo e muita coisa a falar, a dizer, mas nesse instante nós convidamos os irmãos responsáveis pelo recolhimento de dízimos e ofertas. Antônio vai dar uma breve palavra aqui, tá? Ele vai sintetizar tudo que deveria ser dito, e os irmãos diáconos vão fazer o recolhimento de dízimos e ofertas logo após o coral, e nós passamos a palavra ao pastor da igreja. Gostaria de convidar também o pessoal que vai dar uma palavrinha a respeito das doações de alimentos, para a gente poder fazer tudo junto e ser o mais sucinto possível. Eu gostaria de avisar a igreja, primeiramente, a respeito dos irmãos. Se vocês se lembram de uma campanha que nós tínhamos feito na classe de EBD de jovens, com referência à doação de uma oferta para Manarim, Santa Filomena. Nós trabalhamos aqui com relação à cantina, e aquela cantina ela rendeu um pouco mais de R$2.200, do qual o valor foi dividido em 50% para um local e 50% para outro local. E eu me lembro também que o nosso pastor Nilson, pela manhã, pregando a respeito do CDI, Criança do Reino, nosso projeto de nossa igreja, também havia lançado um desafio de Bíblias para aquelas crianças. Dejailda havia dito naquela ocasião que eram 370 Bíblias
porque eram 370 crianças. Não sei se esse número hoje ele se encontra desatualizado, creio que sim. Mas nós havíamos nos levantado e dito que nós compraríamos esse desafio, e nós estamos retomando esse desafio. A partir do próximo domingo, a nossa cantina estará sendo reaberta para que os irmãos possam se fazer participantes dessa obra. Os irmãos não estarão simplesmente comprando um lanche nos intervalos do culto e após o segundo culto à noite, mas os irmãos estarão sendo coparticipantes de um ministério, de um projeto da nossa igreja. E é uma felicidade você poder dar uma Bíblia para uma criança poder conhecer Jesus Cristo e ajudar para além do que simplesmente o alimento, é ser participante, é ser doador. Então, as pessoas também estarão doando. A gente não vai estar apenas comprando o material, a gente vai estar doando e se doando para esse trabalho. Portanto, os irmãos também sejam doadores, não somente financeiros, mas de si mesmo. Se vocês quiserem nos ajudar, vocês podem nos procurar, a mim ou então alguém da classe de EBD dos jovens, ou alguém da juventude, porque vai ser a Unijovem que vai estar promovendo também este trabalho. Certo, meus irmãos? Então, a partir do próximo domingo, os irmãos já vão encontrar ali na cozinha, né, a cantina aberta, e todo o valor será revertido para a compra de Bíblias para as crianças do CDI. O Senhor nos abençoe. Eu vou passar a palavra agora a Kátia. Bom dia, irmãos. Há um mês atrás, lançamos um desafio à igreja do projeto 100, que se tornou o projeto 423. Conseguimos arrecadar 423 quilos de alimento, e o desafio aos jovens foi lançado de dobrar esse valor. E estamos com um prazo também de um mês para fazer isso. Vanessa vai passar um breve relatório do que foi arrecadado. Meus irmãos, não tem muito o que falar, né? O tempo é breve, mas é o que Kátia falou. O desafio era 100 quilos, os irmãos doaram para nós 423 quilos. A metade já do material arrecadado já foi doado. Iremos essa semana ainda nas duas instituições levar, né, os alimentos. Agradecemos imensamente aos irmãos. Também tiveram irmãos que doaram dinheiro, um valor, né, financeiro para a gente. E a gente foi no atacadão, no mercado, e compramos também esses alimentos. Muito obrigada mesmo, né? A juventude realmente agradece de coração a doação dos irmãos. E agora o desafio é para a gente. Só a juventude agora vai ter que conseguir atingir 423 quilos. E se Deus quiser, nós iremos, né, atingir o objetivo. Muito obrigada. E se os irmãos ainda tiverem roupas, pode doar, sem prazo mesmo determinado. Pode doar as roupas para a gente, que a gente caminha para as instituições. Muito obrigada. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, reunidos num só coração, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu nos escolheste e nos fizestes filhos por adoção. Ó, Senhor, muito obrigada porque nós podemos participar da Tua família aqui na terra, Senhor. Ó Deus, nosso irmão Jesus Cristo, nosso Salvador, Tu nos fizeste irmãos dele, Senhor. E nós te agradecemos porque Ele nos amou tanto, Senhor, que deu a sua vida por nós. E agora está assentado à Tua direita e nos tem assentados com Ele espiritualmente, Senhor. Porque Ele nos resgatou para a Tua glória, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque podemos participar do Teu povo, da Tua família. Obrigada porque Tu nos ajuda a nos esforçarmos a cada dia, Pai, para sermos iguais a Jesus, sermos parecidos cada dia mais com Jesus, Senhor, pois sabemos que esta é a Tua vontade para nós. Senhor, aceita para o Teu louvor esse recolhimento de dízimos e ofertas, de corações agradecidos, Senhor, que nada merecem, mas que Tu dás o sustento a cada dia.
Recebe esta parte para que haja mantimento em tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Por ti, Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração,
derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Tu és, Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-nos além, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo, mais uma vez, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos porque mais um dia estamos aqui na tua casa de oração. Obrigada, Deus, por este privilégio que temos de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, te agradecer pelos dízimos e as ofertas que foram alçadas a ti neste momento. E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor continue, ó Deus, trabalhando nos corações, para que nós, como servos do Senhor, possamos sempre estar dispostos a contribuir, a dizimar para o crescimento do teu reino aqui na terra. Que estes dízimos, essas ofertas sejam, ó Deus, abençoadas pelo Senhor, para que, ó Deus, possam produzir frutos dignos, Senhor, na tua casa. Querido Salvador, sei com a mensagem que vai ser levada neste momento, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém.
mensageiro dessa manhã é o pastor Neilton Ferreira. Ele é o novo Senhor Missões de Pernambuco. É o nosso coordenador de missões estaduais. Ele vai nos apresentar a plano de evangelização de nosso estado nos próximos anos. Nós devemos estar atentos e vestir a camisa e tomar essa ordem do Senhor de ir e apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, deixando o resultado com Deus. Eu agradeço a Deus pela presença de Luiz Henrique Leão, que está de volta. Eu não sei se definitivamente. Seja bem-vindo à sua casa, com a sua família. Andréa agradece. E Companhia Limitada. Seja bem-vindo, irmão. Uma grande força também para missões na nossa igreja e no estado. Já trabalhou também na AME. E meus irmãos, vamos dizer juntos, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, verso 8. Queremos dar as boas-vindas também aos irmãos que estão na grande rede, assistindo o culto online. Os irmãos estão nas suas casas ou nos seus trabalhos, onde quer que os irmãos estejam, aqui no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos também a essa transmissão. Que Deus possa falar ao seu coração como está falando ao nosso aqui de perto. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Pastor Neilton, nós temos sido companheiros, parceiros de missões já há algum tempo. Ele é casado, sua esposa está entre nós e ele tem uma filha. Ele vai apresentá-las e ele é pastor da Igreja Batista na cidade de Pombos. E agora, efetivamente, empossado na última assembleia da convenção, ele é o nosso Senhor Missões, nosso coordenador de missões estaduais. Vamos ouvir o pastor. É um privilégio tê-lo entre nós. Eu quero saudar todos os irmãos e irmãs com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã com os irmãos e as irmãs para louvarmos ao Senhor em uma manhã tão agradável, já que tudo o que aconteceu, né, desde o início da liturgia desse culto, teve missões pulsando, né? O testemunho aqui das irmãs, dos irmãos e das irmãs da Boa Idade, do grupo Joias de Ouro, né, por essa ação missionária lá na primeira Igreja Batista em Glória de Goitá. E eu fiquei muito feliz, né, pelo testemunho desse grupo, porque Deus me concedeu o privilégio de ser pastor interino dessa igreja lá em Glória de Goitá por 10 meses e deixamos como pastor efetivo daquela igreja, o pastor Antônio Cláudio. Então, eu me alegrei muito em poder ver o testemunho do grupo Joias de Ouro, em poder abençoar aquela cidade, aquela região que é a minha região, né? Como o pastor Edivan falou, além de estarmos desenvolvendo o trabalho na coordenação de missões estaduais, da área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco, nós somos pastor lá da primeira Igreja Batista em Pombos. Então, Glória do Goitá faz parte da nossa associação, que é Mata Centro. Chã de Alegria faz parte da nossa associação, Mata Centro. Então, eu sou profundamente grato a Deus pelo trabalho do grupo Joias de Ouro. E se existe um incentivo que eu possa dar aqui a esse grupo vão lá em Chã de Alegria. Façam o mesmo trabalho lá, que com certeza será uma bênção para o pastor. Obrigado, meu irmão. Para o pastor José Edson, que é o pastor daquela igreja. O pastor Edivan falou da nossa família, né? Eu estou aqui com a irmã Juliana. Ela está ali atrás, eu vou pedir que ela fique em pé, né? A Débora não pôde vir, né? Porque
a Débora dá um pouquinho de trabalho, como a gente veio para trabalhar, então trabalho com trabalho não ia dar muito certo, né? Eu vou pedir que Juliana ainda fique em pé, porque aí eu tenho uma palavra para dar em relação a Juliana. A Débora, ela tem 1 ano e 7 meses. Então a gente teve que deixar na casa da avó para a gente poder estar mais livre para trabalhar aqui nessa manhã. O testemunho que eu quero dar da irmã Juliana é que eu compartilhei com o pastor Edivante aqui. Eu disse, essa igreja é uma igreja missionária. E o testemunho que eu quero dar da irmã Juliana em relação aqui à igreja é que quando a irmã Juliana nasceu, os seus pais eram recém-convertidos desta igreja. Em 1986, eles moravam aqui em Rio Doce, se converteram aqui na igreja. Pastor Nilson, foi o senhor que apresentou aquela jovem ali, consagrou aquela jovem ao Senhor. Hoje, os pais de Juliana o pai dela é pastor, atua lá no distrito de Bonança, cidade de Moreno, e eu a conheci, né, porque ele pastoreou a nossa igreja lá em Pombos. Então, a Juliana é fruto dessa igreja, foi consagrada aqui, e hoje, já com o ministério do pai, tem contribuído e também com o meu ministério. Então eu gostaria de fazer esse registro e agradecer a essa igreja, né, pela bênção que foi na vida de Juliana, na vida dos seus pais e consequentemente também na nossa vida. Pode sentar, minha filha. É verdade, pastor, tem uma grande dívida. O pastor Nilson está dizendo aqui, então você tem uma dívida conosco. Eu estou dizendo a ele, eu tenho uma grande dívida. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã eu gostaria de dividir a minha palavra aqui em 2 momentos. Um momento de gratidão a Deus pelos resultados que o Senhor nos concedeu enquanto missões estaduais em 2013 e falar para os irmãos dos nossos desafios para 2014. Mas antes de pensarmos nisso, vamos orar ao Senhor. Gostaria de convidar você para que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Nós pudéssemos agora falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós queremos te louvar por esta manhã. Queremos te louvar porque a tua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. E por esta graça nós não somos consumidos. Senhor, muito obrigado. Nós acabamos de ler em tua palavra, lemos já nessa manhã em tua palavra, que não é bom comer o pão que com muito trabalho nós ganhamos, porque o Senhor dá àqueles que o Senhor ama. E até mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor trabalha em nosso favor. Senhor, não temos palavras para expressar a nossa alegria. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tamanha bênção. A bênção da salvação, da transformação. E agora, Senhor, também a bênção de sermos chamados e comissionados para trabalharmos em tua seara. Senhor, e muito obrigado, porque o Senhor nos chamou para proclamarmos a tua palavra, para sermos instrumento de transformação e de salvação na vida de outras pessoas. E nesta manhã, ao estarmos diante de ti, ao estarmos diante da tua palavra, nós queremos te pedir, fala aos nossos corações. Que missões, a mais uma vez, venha impulsionar os nossos corações nessa manhã, impulsionar as nossas vidas, para que possamos te servir com mais amor, com mais dedicação, com louvor e para a glória do teu nome. Portanto, a nossa gratidão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Conforme nós falamos então, queremos destacar, né, a colheita que o Senhor nos deu em 2013. O tema da Convenção Batista de Pernambuco para 2013 foi A Hora Chegou, é tempo de colher. E queremos, portanto, agradecer a Deus, agradecer aos irmãos e às irmãs que trabalharam, colaboraram, oraram, ofertaram para esta colheita.
Hoje, convenção de missões estaduais, nós temos 108 campos e mais 3 projetos iniciais. Nestes 108 campos, em 2013, temos mais de 500 missões. Tivemos mais de 300 batismos, além de outras atividades como EBFs, estudo bíblico nos lares e outros projetos e trabalhos que os nossos missionários desenvolvem nos campos missionários. Nós temos um alvo proposto de 450 mil reais. Deste alvo, 347 mil nós alcançamos. Deste valor, 95% foram investidos diretamente no sustento dos nossos missionários. Então, são alguns dados, só para que a gente possa, através desses, explicar a nossa vida. Como eu disse, foram mais de 500 missões em todo o estado de Pernambuco, nestes campos delineados. São mais de 1.000 bíblicos aplicados a pessoas não convertidas. E, portanto, nós agradecemos a Deus por esta colheita, agradecemos a nossa igreja pelas orações, pelas ofertas, pelo envolvimento, já que nós tínhamos hoje o pastor Ivan como subrelator do Comitê de Missões Estaduais, né? Temos vários outros irmãos da igreja que cooperaram com esta obra também. Olhando então para 2014, já que esse é o foco da nossa obra nesta manhã, nós oramos ao Senhor pedindo a Deus que direcionasse naquilo que o Senhor desejaria para o seu povo, para o estado de Pernambuco, e ao pensarmos e refletirmos e desejarmos sobre os desafios de Deus para o estado de Pernambuco, nós tivemos então como direcionamento de Deus a região metropolitana. Essa grande região a qual nós estamos inseridos. O estado de Pernambuco, segundo o IBGE de 2010, catalogou uma população de quase 9 milhões de pessoas. Só que metade dessa população se encontra na região metropolitana. A outra metade se encontra no restante do estado. Se pegarmos de Caruaru até Recife, nós temos reunidos 75% da população do nosso estado. Eu trouxe alguns dados daqui de Olinda para poder compartilhar com os irmãos. Segundo o IBGE de 2010 e a projeção já para 2014, em 2010 Olinda tinha 377.779 habitantes. A projeção para 2014 é que esse número já passe de 400 mil habitantes. Dessa população, olhando para o percentual de religião, um contexto socio-religioso, a população católica de Olinda representa 52,21%. Os evangélicos somam 25,14%. E a denominação batista soma 3,47%. Desses, aproximadamente, há 400 mil pessoas. Igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira e à Convenção Batista de Pernambuco, nós temos aqui em Olinda 33 igrejas. Há uma estatística de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira, que também nós nos aponderamos dela, de que deve existir uma igreja para cada 10 mil habitantes. E se a projeção para Olinda é de que existe 400 mil pessoas, nós precisaríamos, por baixo, termos aqui em Olinda mais 7 igrejas. Precisávamos implantar mais 7 igrejas. Evidentemente que o nosso olhar não é somente para implantarmos igreja, mas também é revitalizarmos
aquelas que já existem. Já que, infelizmente, no nosso hall de igrejas, nós temos igrejas que não têm 50 membros. A gente não pode nem considerar uma igreja que tem 50 pessoas como uma igreja realmente organizada. Precisamos revitalizar muitas destas igrejas. E para isso, nós temos então um projeto chamado Eu Me Importo. E dentro desse projeto, temos alguns subprojetos para a implantação de igrejas e também a revitalização de igrejas. Temos dentro do programa Eu Me Importo o projeto Avança Brasil, que é um projeto que visa a implantação de ministérios esportivos nas igrejas. Temos um projeto chamado Ágape Surdos. Eu compartilhei aqui com o pastor Edivan. Louvei a Deus porque aqui na igreja os irmãos e as irmãs têm surdos, né? Tem esse programa de intérprete. Agora, quando nós estávamos estudando os dados, um dado nos chamou a atenção. Este dado que nos chamou a atenção é que em Pernambuco existem aproximadamente 500 mil de surdos. 500 mil de surdos. 500 mil surdos. Se a gente pensar no estado de Pernambuco como um todo, nós temos mais do que uma Olinda de surdos. Temos uma Olinda dentro de Pernambuco de surdos. E aí precisamos alcançar esta população. Precisamos chegar a estes 500 mil de surdos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu estava ouvindo alguém falar sobre essa população de surdos, das dificuldades dessa população, já que via de regra são pessoas que foram violentadas sexualmente, e abre aspas, por familiares, já que são pessoas que não falam, e por não falarem, elas não podem denunciar a agressão que estão sofrendo. Já que a gente, infelizmente, ainda vive esse contexto de preconceito com aqueles que têm necessidades especiais, então é um grande desafio chegarmos a estas pessoas com o evangelho da graça de Deus. Então temos esse projeto, temos o projeto do PEP, temos o projeto de Cristolândias, temos um outro projeto especial, que é o projeto de evangelização dos universitários. Quero perguntar aqui nessa manhã, quantos universitários nós temos aqui presentes? Levante sua mão. Quantos universitários? Aí, que grupo abençoado. E eu acredito que nesse universo aqui da igreja, temos tantos outros universitários. E o que é que acontece quando nós chegamos na universidade? Eu também sou universitário. E o que é que acontece quando nós chegamos na universidade? Nós nos deparamos com toda filosofia, para não dizer pecado, apresentado a nós como normal. Eu faço curso de psicologia. Há um mês atrás, eu estava tendo uma aula sobre psicopatologia e o professor afirmou o seguinte: aquilo que antes era classificado como um pecado, hoje nós consideramos como doença. Porque ele estava falando, não é, todo o levantamento histórico das patologias, e quando na época medieval qualquer patologia era vista como um problema de espiritualidade, e agora se esvaziou a espiritualidade e se encheu disso de doença. Só que esse discurso é o discurso da academia, não é? Tudo pode, tudo é livre, você tem a liberdade de fazer tudo, porque não existe nenhum senso de moral, nenhum senso de ético, dizendo que alguma coisa não pode. E aí isso gera uma crise o quê? Para a família, não é? Porque o casamento de pessoas do mesmo sexo pode. Não é?
a união de pessoas do mesmo sexo? Pode. Nós começamos agora o mês da família. A Convenção Batista Brasileira escolheu para este ano família. E a Bíblia fala de um meio de se constituir família. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é isso que a Bíblia nos diz? Então qual é o meio de se constituir família? Um homem se une a outra mulher, eles se tornam uma só carne e assim constitui família. A ciência vai nos dizer que existe quase 25 possibilidades de se constituir família. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem só, mulher só, sem filho, com filho, e toda essa confusão toda. E aí o que é que acontece com nós que somos universitários? A gente chega na faculdade e quando se defronta com todo esse ambiente cético, a gente fica lá, oprimido, quietinho no nosso lugarzinho, sem dizer a ninguém que nós somos crentes. Porque se nós dissermos, nós seremos ridicularizados, iremos ser alvos de chacota, né? Porque religião, crente, é coisa do passado. Só que a pergunta que devemos fazer é: qual é a vontade de Deus em tudo isso? É que a gente chegue lá na faculdade e fique acuado? Ou a gente realmente mostre nossa identidade, né, se apondere desse poder que vem do alto, que a palavra do Senhor nos fala em Atos, capítulo 1, versículo 8. Somos testemunhas do Senhor, recebemos o Espírito dele para isso, temos o poder dele para sermos suas testemunhas. E aí então, de chegarmos na faculdade e sermos acuados, ganharmos todo aquele povo para o Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? São alguns projetos que compõem, então, o programa Eu Me Importo. E aqui eu queria fazer uma convocação para esta igreja. Coloque na sua agenda, dia 7 de junho. 7 de junho, nós teremos numa igreja que os irmãos não conhecem, a Igreja Batista no coração de Rio Doce. Os irmãos conhecem essa igreja? Mais ou menos, né? Já ouviram falar dela, né? Pois bem, nesta igreja, no dia 7 de junho, nós teremos promovido por missões estaduais, pela Convenção Batista de Pernambuco, um congresso de despertamento missionário chamado IDE. Neste congresso nós teremos testemunhos missionários, mensagens missionárias e também grupos de interesses missionários. Que grupos são esses? Ministério Esportivo e Transcopa, com o missionário Fernando José, da Junta de Missões Nacionais. Evangelização de grupos underground, esse pessoal que anda de skate, que gosta desse negócio de adrenalina. A gente tem ferramentas para ganhar esse pessoal para Cristo. Teremos como facilitador desse grupo o pastor Daniel, conhecido como Daniel Caveira, que todos os sábados, lá no Marco Zero e ali no 13 de maio, realiza ações missionárias para este grupo específico. O ministério dele é o Ministério Arca. Teremos uma palavra para promotores de missões com a irmã Délia, lá de Casa Amarela. Teremos um momento para os músicos, música e evangelização, e também para a juventude, já que na convenção a Jubap lançou o tema do mês da juventude, juventude que se importa. Então teremos um momento da Jubap, a juventude. Então bote nessa agenda, a inscrição do congresso é grátis. Então os irmãos e as irmãs vão vir para a igreja e vão passar aqui um dia pensando missões, ouvindo sobre missões. Teremos pela manhã a mensagem do pastor Francisco Dias, que é o segundo vice-presidente da convenção, pastor da Igreja Batista em Campo Grande e da Igreja Batista em Afogados. E à noite a mensagem do pastor Ney Ladeia, que é o nosso presidente e pastor da Igreja Batista da Capunga.
Tudo isso que eu falei até agora, essas informações, esses dados, é porque nós entendemos que, irmãos e irmãs, precisávamos nos despertar. Precisávamos despertar a igreja para a necessidade desse homem moderno. Esse homem da faculdade, esse homem do trabalho, esse homem que é empresário, suas necessidades. Esse homem que reside na grande metrópole. Esse homem que reside neste contexto tão doentio como é o nosso, onde a gente já perdeu aquele senso de vizinhança, de trocar favor, de conversar, já que hoje os apartamentos estão cada vez mais servidos de segurança, os muros das casas estão cada vez maiores, com mais segurança. Isso tem trazido um senso de individualidade e retirado de nós um senso de coletividade. Esse homem que vive de forma tão corrida, que acorda de 5 horas da manhã, sai para trabalhar de 7 e chega em casa de 10, que luta pela sua sobrevivência, pela sua satisfação, mas ainda assim abriga no seu coração um vazio existencial. Abriga no seu coração um vazio que só pode ser preenchido pela palavra de Deus. Porque por mais que a gente corra, por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, por mais que a nossa agenda diária seja carregada, e até a gente coloque lá 24 horas de atividade, ainda assim sentiremos um vazio existencial. A presença de Deus, a presença da palavra de Deus, a presença do Espírito de Deus. E aí eu convido você para que você abra a sua Bíblia agora, lá em Mateus capítulo 9, nós leremos o versículo 36. Quando Jesus também observou um homem neste mesmo contexto. Quando Jesus também observou uma grande metrópole como a região metropolitana do Recife. Quando Jesus também observou este contexto doentio da cidade grande. Esse contexto doentio das pessoas que vivem aglomeradas nesse corre-corre. O que é que nos diz Mateus 9:36? Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Eu pergunto a você, você conhece pessoas nessa condição? Você conhece pessoas que andam ansiosas, que andam preocupadas, que andam aflitas por serem ovelhas sem pastor? Você conhece pessoas desse jeito? Você deve conhecer uma multidão, porque a grande multidão vive nesse contexto. A grande multidão vive de forma solitária. Por que se hoje tantas pessoas cometem suicídio? Por que uma ciência chamada a ciência da alma, que é a psicologia, está com tanta evidência? Porque o nosso contexto é tão doentio, nós estamos vivendo de uma forma tão isolada, que na família nós não temos um ambiente onde a gente possa compartilhar as nossas dificuldades e alegria. No trabalho nós não temos um ambiente onde a gente possa falar das nossas alegrias e das nossas dores. Às vezes, abre aspas, na igreja a gente também não tem um ambiente saudável. Ou seja, na nossa vida nós não temos um ambiente onde nós possamos compartilhar aquilo que nós somos. Então o que é que acontece? Se existe algum psicólogo aqui, ele vai
jogar uma pedra em mim agora, pastor Edivan e pastor Nilson, porque eu estou dizendo isso e porque eu sou estudante de psicologia. Mas é a realidade. Se na minha vida eu não tenho ninguém que me escute, se na minha igreja eu não tenho ninguém que me escute, se na minha família eu não tenho ninguém que me escute, se na minha igreja eu não tenho ninguém que me escute, eu vou pagar alguém para me escutar. Eu vou pagar 50 minutos de uma sessão de terapia para que alguém me escute. Com isso eu não estou dizendo que você deixe de ir no seu psicólogo, você deixe de ir na terapia, continue fazendo isso, até porque a gente não tem esse ambiente. Foi esse contexto que Jesus observou. Por isso que ele olhou para a multidão e viu que elas estavam cansadas e aflitas, como ovelhas sem pastor. E não será difícil para todos nós, basta sairmos aqui deste santuário e observarmos as pessoas que passam pela porta, pela calçada, nos ônibus, perceberemos este mesmo contexto. Pessoas exaustas, cansadas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Por isso que a nossa proposta como missões estaduais, ao olharmos que esta mesma realidade que Jesus observou está presente no nosso contexto, está presente no nosso bairro, está presente na nossa rua, está presente na nossa vizinhança, a dizermos como povo de Deus: eu me importo. Segura aqui, pastor. A dizermos isso que está aqui nesse banner que os irmãos estão vendo, que é o tema da nossa campanha. Eu me importo. Eu me importo por essas pessoas que estão aflitas e cansadas. Eu me importo por essa quantidade de surdos que, via de regra, são violentados, são alvos de preconceito. Eu me importo pelas crianças que estão sendo marginalizadas, que estão sendo violentadas, que tão cedo, em vez de estarem nas escolas, estão nos sinais de trânsito, trabalhando para alimentar o vício de alguém. Eu me importo pelas famílias que estão se destruindo porque estão acreditando que a gente pode separar, casar, que o que importa é a busca da felicidade. Eu me importo com cada um dos olindenses, dos pernambucanos, dos recifenses, que estão nesse mesmo contexto que Jesus observou. Você também se importa? Então vamos dizer, eu me importo. Você se importa pelos seus vizinhos que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Você se importa com os seus familiares? Porque quando a gente pensa em missões, a gente é muito voltado para as necessidades daqueles que estão lá fora, não é? A gente pensa logo na necessidade lá da África. Mas aqui em Olinda nós temos uma África. Jesus disse que nós devemos pregar esse evangelho até os confins da terra. Mas talvez dentro da sua casa você viva um confins da terra. Se seu esposo ainda não é convertido, se seu filho ou se sua filha ainda não é convertida, se sua esposa ainda não é convertida, você se importa com essas pessoas? Vamos dizer mais uma vez? Eu me importo. Esse é o desafio que nós estamos apresentando para os batistas pernambucanos. Nos importarmos com essas pessoas. Demonstrarmos a nossa preocupação. Demonstrarmos o nosso amor. Interessante que há uma semana atrás nós estávamos numa atividade no seminário. E aí uma cessista que presta serviço à convenção colocou essa camisa e foi na Conde da Boa Vista resolver uma coisa lá. E quando ela estava andando pela Conde da Boa Vista, uma senhora pegou no braço dela e disse: você se importa com o quê? E ela chegou lá, tremendo, nervosa,
E eu disse para ela: esse é o peso da camisa que você está vestindo. Porque, irmãos e irmãs, é muito cômodo para nós orarmos pedindo que Deus faça alguma coisa, deitado, sentado, muito calmo no nosso conforto. Mas ao dizermos eu me importo, ao anunciarmos eu me importo, nós estamos abrindo mão daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, em busca dessas pessoas. Jesus olhou para as multidões. Temos também hoje uma multidão que vive cansada, aflita, exausta. Quem vai dizer eu me importo? Eu gostaria de passar um vídeo agora, não sei se aí na projeção está pronto, um vídeo de um homem chamado Nicholas Winton. É possível que você já tenha assistido, já conheça a história desse vídeo. Mas veja esse vídeo e daqui a pouco a gente vai fazer nossas últimas considerações e termos um momento aqui de oração, de entrega e de intercessão ao Senhor. Vamos assistir? Isso foi programado só para quem está já cansado, quase cochilando, poder...
e seu dinheiro, que se importou e fez aquilo que Deus espera que cada um de nós também façamos. Um homem que disse: eu me importo. Eu falei no início, com certeza você conhece pessoas que vivem nesta realidade que Jesus denunciou. Pessoas que vivem aflitas, cansadas e sobrecarregadas porque são ovelhas sem pastor. E eu queria que você orasse por essas pessoas. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E de toda essa multidão que você conhece, que vivem como ovelhas sem pastor, você pudesse nesse momento agora lembrar de 5, de 10 no máximo. Mas você orar por essas pessoas, mas se comprometer, assim como Nicholas Winton se comprometeu, e você dizer para estas pessoas agora em oração, mas também dizer para o Senhor: eu me importo com essas pessoas. Eu me importo com minha família, com os meus familiares que estão como ovelhas sem pastor. Eu me importo com os meus vizinhos que estão como ovelhas sem pastor. Eu me importo com as pessoas da minha rua, do meu bairro, com os meus amigos da faculdade, do trabalho, que estão vivendo como ovelhas sem pastor. E você pode pedir ao Senhor, porque Deus quer lhe usar para isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez até mais do que aquilo que Nicholas Winton fez, Deus deseja lhe usar. E você poder dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser instrumento de salvação na vida dessas pessoas. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use para que essas pessoas te conheçam. Eu quero, Pai, que o Senhor me use para que essas pessoas deixem de andarem aflitas, deixem de andarem sobrecarregadas como ovelhas que não têm pastor. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me use para a salvação dessas pessoas. Lá em 2 Coríntios 5,15, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. E nós entendemos que então todos precisam ser salvos. Nenhum dos quase 400 mil olidenses podem se perder. Todas as crianças dessa cidade precisam ser salvas. Todos os viciados dessa cidade precisam ser salvos. Todos os seus familiares precisam ser salvos. Todos os seus vizinhos precisam ser salvos. Todos os seus companheiros de trabalho precisam ser salvos. E quem vai dizer para o Senhor nesta manhã: eu me importo? Quem vai dizer para essas pessoas nessa manhã: eu me importo? Senhor, Deus e Pai, obrigado porque nesta manhã nós podemos ser profundamente abençoados por Tua palavra. Senhor, assim como o profeta Isaías ouviu de Ti: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nesta manhã nós também estamos ouvindo este mesmo chamado. Senhor, nós conhecemos pessoas que estão vivendo sobrecarregadas. Nós conhecemos pessoas que estão vivendo aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Pai, muitas dessas pessoas estão dentro das nossas próprias casas. Nós convivemos como a África dentro da nossa casa. Nós convivemos com os confins do mundo dentro da nossa própria casa.
Mas, Senhor, nesta manhã, nós queremos te dizer, eu me importo com essas pessoas. Eu me importo com aqueles que ainda não foram alcançados. E por isso eu quero te pedir, me usa em nome de Jesus. Me usa como um instrumento em tuas mãos. Me usa, Pai, para o louvor da tua glória. E para que estas pessoas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Eu me importo com Pernambuco. Eu me importo com a região metropolitana. Eu me importo com Olinda. Eu me importo com Rio Doce. Me usa para a glória do teu nome. Me usa para a glória do teu nome. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus vai lhe usar em nome de Jesus. Se importe com os não alcançados. Vamos todos juntos dizer em uma só voz: eu me importo, que esta seja a nossa oração e a nossa prática diária. Eu quero dizer para os irmãos e as irmãs que nós trouxemos algumas unidades dessa camisa, eu me importo. A gente tem os tamanhos P, M, G, GG e XGG. Então tem para todo mundo. Ela custa R$20. A irmã Juliana, juntamente com a equipe da igreja, está ali, não é? Eu acho que do lado de fora, não sei, do lado de fora, né? Está ali na saída com algumas dessas camisas. Nós trouxemos também uma promoção do PAMI, né, que é o Plano de Adoção Missionária. A partir de R$20, você mensalmente pode ajudar o sustento dos nossos missionários. E aí nós trouxemos uma promoção e poucas unidades. Se você fizer uma adesão do PAMI a partir de R$20 e fizer o pagamento da primeira parcela agora pela manhã, no ato da adesão, você vai ganhar um brinde, que é uma caneca de porcelana com este nome, Eu Me Importo. E a gente está chegando aí perto do Dia das Mães. Você pode comprar para presentear sua mãe. Pode fazer adesão para você mesmo, né? Tomar um cafezinho no início da manhã ou no final de tarde. Então você pode fazer este PAMI com a irmã Juliana também. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 estrofes do hino 337 do Inário para o culto cristão, as boas novas, que é o hino oficial da nossa campanha. Povo de Deus, vamos cumprir o nosso encargo de proclamar de Deus o amor e assim juntos dizermos: eu me importo. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com a primeira estrofe. 4, 3, 7. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai, e contemplai milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. Que Deus
nos ama, contentes proclamar. Amém. Irmão Edson, por favor, não tem uma lembrança para o pastor Neilton, para ele não esquecer essa ocasião. Eu acredito que a gente vai ouvi-lo noutras vezes, porque a campanha está só começando. Mas o pastor tem um presentinho aí para lembrar de nós. Pastor Neilton, a Igreja Batista, primeira Igreja Batista, Vila Cobre Rio Doce, a Pilicorde, está lhe oferecendo uma pequena lembrança para o homem. Deus abençoe. Amém.